Olá, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estou fazendo destinada aos empreendedores, com o propósito principalmente de esclarecer alguns termos técnicos que são utilizados no dia a dia dos empreendimentos, esses termos técnicos relacionados à contabilidade, a finanças e aos impostos, para que esses futuros ou esses que já são empreendedores, eles tenham uma compreensão melhor desta parte tão importante quanto saber o que vai fazer efetivamente, que tipo de prestação de serviço que será executada, que tipo de produto que terá, que tipo de mercadoria, é saber administrar adequadamente a sua estrutura de negócios de acordo com regimes estabelecidos pela tributação, por contabilidade e por finanças. E no vídeo de hoje nós trataremos sobre um aspecto relacionado à forma de distribuir uma parcela da riqueza gerada por esses empreendimentos. Em vídeo anterior eu comentei que os dirigentes de um determinado empreendimento, eles podem receber mensalmente valores a título de prolabore, estabelecido ali um acordo entre os sócios, entre os donos daquele negócio, de tal maneira que tem uma remuneração, basicamente uma remuneração fixa. Hoje falaremos então sobre um outro tipo de remuneração, que seria o retorno então sobre aqueles capitais investidos dentro de um empreendimento, que contabilmente nós chamamos de distribuição dos lucros. Este termo lucro, ele é uma medida bastante contábil. Por isso que algumas pessoas, não raras às vezes, elas confundem o que efetivamente é lucro. Tem pessoas que associam inadequadamente que lucro é dinheiro, ou que lucro é sinônimo de dinheiro. E do ponto de vista contábil, não é assim. Existem elementos que fazem com que um determinado empreendimento ele venha a ter lucro ou não. Basicamente, nós tratamos em contabilidade que para ter lucro é necessário ter a composição de três elementos. Um elemento é chamado de receita, o outro elemento é chamado de custos e o outro elemento é chamado de despesas. Eu vou falar brevemente sobre cada um deles e futuramente eu pretendo fazer um vídeo com um melhor detalhamento sobre esses itens, para que aqueles estudiosos sobre temas dessa natureza tenham mais respaldo técnico para saber cada uma dessas definições tão importantes para se chegar ao lucro. Então, o que seria a receita do ponto de vista de contabilidade? A receita, ela associa-se à emissão de um documento fiscal. Então, a receita associa-se à emissão de uma nota fiscal ou de um cupom fiscal. E desde que eu entregue para aquela pessoa que contratou, que comprou aquele determinado item, eu entregue o serviço, eu entregue a mercadoria ou eu entregue o produto. A partir do momento que eu faça essa entrega e que eu emita o documento fiscal e que eu não tenha mais nenhum risco sobre esses itens que eu estou entregando ao cliente, gerou uma receita. Percebam que a receita poderá ser dinheiro se este cliente me pagar à vista. Mas, da mesma maneira, se o cliente não pagou à vista, gerou uma receita também, do ponto de vista de contabilidade. Então, a geração da receita não tem necessariamente a ver diretamente com o recebimento de algo. Então, a receita é importante. Toda vez que eu vendo e entrego algo a alguém, eu tenho uma receita. Despesa e custo são elementos importantes também. Há uma definição, uma distinção bastante sutil entre os dois itens. O custo são aqueles gastos que o empreendedor teria diariamente, que de alguma forma, de maneira direta ou indireta, seja associado à produção da receita. As despesas já não têm essa caracterização de uma associação de forma direta ou indireta à produção da receita. A despesa, ela é necessário para o dia a dia de um determinado empreendimento, seja para a administração deste empreendimento,
seja para atividades de vendas ou talvez para atividades financeiras, quando alguém, eventualmente, o empreendedor, ele se endivida, pega um empréstimo bancário, um financiamento bancário, ou paga uma conta com atraso, que vai gerando juros ou atualizações monetárias. Isto são algumas despesas que este empreendedor também terá, que são as despesas financeiras. Então, esses três elementos, receita, custo e despesa, é que vão compor efetivamente o lucro. Haverá, do ponto de vista de contabilidade, um lucro todas as vezes que a receita for maior do que as despesas e os custos. Cada vez que eu tenha receitas altas e despesas e custos menores do que esta receita, eu terei lucro. Ao contrário, se a receita ela é inferior aos custos e às despesas, neste caso eu terei prejuízo. Então percebam que é fundamental no estabelecimento de lucro que o empreendedor tenha contabilidade. É pouco provável que uma pessoa consiga descobrir se está tendo lucro ou não se não tiver registros dentro da contabilidade. Por isso que eu sempre digo que a contabilidade é parceira dos empreendedores. Ela tem que andar lado a lado com vocês, que é uma maneira segura de administrar a sua gestão dos negócios e a eficiência com que os recursos estão sendo gerados através destes empreendimentos. Então, estas empresas, estes empreendedores, tendo a contabilidade regular, vejam o grande benefício, além do benefício fiscal, além do benefício de gestão, uma maneira então de remunerar por aquele capital que foi investido na empresa é através dos lucros. E aí nós chamamos de distribuição de lucros. Então, vamos supor que em uma empresa houvessem 3 pessoas que fazem parte lá da sociedade e cada uma entrou com uma participação diferente. Então, um entrou com 50% e os outros dois, vamos supor que entraram com 25% no negócio. Então, a distribuição do lucro será proporcional a esta participação que essas pessoas tiveram dentro do empreendimento. Naquela fase inicial em que aportaram capitais ou aportaram determinados bens para o negócio, agora é justo que haja um retorno para essas pessoas através da distribuição dos lucros. Então, um dos donos, um dos sócios, ficaria com 50% do lucro gerado através da contabilidade e cada um dos outros dois ficaria com 25%. Ou seja, nesta simulação, haverá distribuição de lucros não de forma igualitária, porque afinal de contas cada um tem uma participação dentro da sociedade. E o grande benefício do ponto de vista da tributação da pessoa física é que essas pessoas que receberam estes lucros e que desde que exista a contabilidade regular, este lucro ele será isento de imposto de renda. Vejam o grande benefício que a contabilidade proporcionou a essas pessoas. Eu falei no vídeo anterior que a empresa pagando pro labore aquelas pessoas que fazem a gestão, haverá tributação, tanto de imposto de renda quanto de INSS. E neste caso, nesta distribuição de lucros, advindos de uma contabilidade regular, uma contabilidade adequada, o entendimento da Receita Federal é que se houve o lucro, depois de deduzido as despesas, depois de deduzidos os custos, deduzidos os impostos a que essa pessoa jurídica ela esteve enquadrada e que já fez os recolhimentos regulares destes impostos, o que sobrar efetivamente é um lucro e um lucro isento de tributação na pessoa física. Este é o grande benefício, então, de termos, mais um dos grandes benefícios de termos uma contabilidade regular e que possa servir também como base de remuneração dos sócios. Ok? Então, este vídeo de hoje teve o propósito de fazer este alerta a vocês, empreendedores. Procurem se estruturar, procurem conversar com o seu contador, com o contador de empreendimento da sua empresa, para que ele, de alguma forma, possa esclarecer a você como que seriam as formas adequadas de remuneração, seja através do Prolabore, seja através da distribuição de lucros ou de ambas as situações, explicando
com os números, né, explicando mais detalhadamente, de acordo com a estrutura que vocês possuem, o que seria mais conveniente e melhor para vocês para evitar pagamentos a maior de tributos, né? Através de uma forma legal, mostrando a vocês os benefícios que a contabilidade poderá trazer. Espero que esse vídeo tenha servido minimamente para vocês conseguirem conversar com o contador do empreendimento de vocês. É sempre bom nós conversarmos com alguém, mas nós termos a nossa opinião e termos argumentos. Então, este canal no YouTube, de alguma forma, eu espero que esteja proporcionando a vocês um maior conhecimento técnico sobre esses termos que, de repente, não fazem parte da formação profissional de vocês, mas que, de alguma forma, eu estou contribuindo para ajudá-los. Se gostaram, não deixem de dar um like no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. Eu peço para que haja o compartilhamento ao maior número de pessoas, desde que seja conveniente a vocês fazer isto, que o maior número de pessoas tenham uma compreensão de assuntos tão importantes quanto contabilidade, finanças, imposto de renda e empreendedorismo. Um abraço a todos vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo.